esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Filho de Deus e Filho do Homem. Essa transmissão, os discípulos já percebiam quando Jesus falava da vinda do Filho do Homem, ele usava terceira pessoa. Quando ele vier, as traduções que existiram e as acomodações também dos discípulos. Então, hoje nós ouvimos falar assim que Jesus voltará. Mas se a pessoa estuda os velhos profetas, tem muitas confirmações da vinda do Senhor dos Exércitos, da vinda do Filho do Homem. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele veio trazendo o amor. Devido ao fato do jeito que nós caminhávamos e caminhamos, nós não vamos fazendo uma verificação da importância dos ensinos que Jesus trouxe. Então nós aceitamos aquele amor brando que foi colocado para nós como se fosse o amor de Jesus. Nós não fazemos uma verificação que o amor de Jesus sempre foi um amor firme. E depois essa condição de firmeza nós conhecemos, porque nós conhecemos homens velhos, mulheres velhas, que falam assim que graças à mãe ter sido firme, ela pôde ter um destino na vida, um equilíbrio. Quer dizer que o amor, ele é firme, ele é definido, porque quando no nosso relacionamento existe uma brandura, uma aceitação, não dá em nada. Isso nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós. A vinda do Filho do Homem, como já tinha sido prometido e como Jesus prometeu, a vinda daquele que vai concluir. E é bom nós observarmos assim que todos os fatos que acontecem têm a conclusão. Se uma pessoa atua na matéria grosseira, ela terá que concluir, ela terá que fazer o resgate na matéria grosseira. Se ela atuou com os pensamentos, ela tem que fazer o resgate com os pensamentos. Então a vinda do Filho de Deus foi na matéria grosseira, que tem aquele ato bem importante de João o Batista. João o reconheceu. Então, quando Jesus aproxima, Jesus fala para João que ele precisa de realizar a profecia. Então, no batismo, teve a condição do Filho de Deus tornar-se lúcido das responsabilidades dele. Bem importante, assim, cada um ir fazendo esse trabalho de observar-se, que nós temos que conhecer assim. Quer dizer que aquela condição bem importante de quando Jesus saiu do jardim e que aqueles foram enviados para prendê-lo, ele identifica-se, eu sou. Agora, com a vinda do Filho do Homem, a mesma coisa. O arrebatamento, a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos a oportunidade de fazer um trabalho, de ter um aprimoramento, de ter um aprofundamento naquele trabalho que nós fazemos. É uma condição física. Quer dizer assim que a conclusão da vinda do Filho de Deus, agora concluindo com a vinda do Filho do Homem, na matéria grosseira também. Quer dizer que o Filho do Homem, ele já veio trazendo a oportunidade para que os espíritos humanos equilibrassem. E essa oportunidade foi o livro Na Luz da Verdade. Nós também tínhamos que fazer uma observação assim. Esse amor brando, nós vamos só possibilitando. Nós não exigimos que aquele que está recebendo, agora ele faça um esforço. E é bom a pessoa ir observando assim.
Com os animais, quando aquele que tem um animal e ele precisa daquele animal, ele vai instruindo o animal para a finalidade que ele precisa. Se ele não dá uma direção para aquele animal fica deitado na porta, no caminho. Então, não vai ter nenhuma serventia. Nós tínhamos que fazer esse trabalho de observar qual é a finalidade que nós temos na matéria grosseira, para que nós tenhamos a oportunidade de sermos contados como aqueles que serão úteis na vinha do Senhor. É isso que nós precisaríamos de entender. Essas importâncias é a vida toda, não é para um período. Porque naquela empresa, se aquele elemento não apresenta uma utilidade a vida toda para aquela empresa, ele é substituído. Isso fica bem fácil assim, porque como aquela empresa precisa de apresentar a condição para poder remunerar aquele que está naquele posto, ele tem que apresentar-se qualificado para que também aquela empresa tenha um movimento. Na nossa vida interna, nós tínhamos que fazer esse trabalho também, porque nós usamos expressões assim, que a pessoa, quando vence o tempo dela na matéria grosseira, fala-se que ela foi para o céu. Nós achamos assim que é bem simples. O arrebatamento é assim, independente da pessoa, como ela viveu na matéria grosseira. Nós tínhamos que lembrar que os ensinos de Jesus são os ensinos que o Filho do Homem trouxe. É uma conclusão. Quer dizer que aquilo que plantas é aquilo que vai colher. Depois nós sabemos assim que tem o equilíbrio em todas as espécies. Se entra a influência do espírito humano alterando aquele movimento, na sequência tem uma consequência. Isso fica bem fácil assim de ir observando em todas as coisas. Com os animais que são criados soltos, se há uma interferência do espírito humano naqueles animais e não for uma interferência com sabedoria, aqueles animais torna-se um problema na sequência. Se interferimos na natureza, também numa sequência de tempo tem uma consequência. Essa interferência que nós fazemos de ficarmos acomodados, quer dizer que nós tínhamos que fazer um movimento para dentro de nós. Aquele julgamento que é feito, que nós conhecemos, que as expressões que acham assim, que fazer um ritual para aquele que largou o corpo de matéria grosseira vai beneficiá-lo. Não tem como beneficiá-lo. Aquilo que ele plantou é aquilo que ele vai colher. E fica bem fácil assim da gente ir observando que se ele plantou corretamente com um animal que ele teve, aquele animal apresenta uma condição de agradecimento durante muitos anos, agradecendo aquele que o amou verdadeiramente e que possibilitou que esse o amasse também. A vinda do Filho do Homem é a conclusão dos ensinos de Jesus. Depois nós sabemos assim que precisamos de ter um aprofundamento nos ensinos. E esse aprofundamento é que nos possibilitará uma confiança dentro de nós a vida toda, do jeito que caminhamos. Porque nós tínhamos que ter uma condição bem importante de, no período de largar o corpo de matéria grosseira, apresentarmos apto a largar esse corpo. Porque o jeito que a pessoa nasceu, nós vamos observando assim, que se foi um procedimento natural, se não houve muitas interferências de insegurança, de medo, então acontece assim. No procedimento natural, aquela criança manifesta
a maneira que ela tem que ter para nascer. E depois, aquela que está gestando respeita as manifestações daquela criança. Na velhice, nós tínhamos que ter essa mesma condição do desligamento do corpo de matéria grosseira, um procedimento normal que precisaríamos de ter, porque conhecemos os ensinos do Filho de Deus e do Filho do Homem, e agora nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Fica bem fácil assim de ir observando quando a pessoa tem o conhecimento dos ensinos e com o aprofundamento ela vai confirmando assim que ela se encontra impotente diante de muitas situações. Tem situação que a pessoa tem que compreender assim. Ela tem que tornar-se humilde para conviver com aquela situação que está apresentando. E lembrando que a palavra humilde não é uma condição de morar num bairro distante ou de ter determinada profissão. É uma condição interna, que a pessoa precisa de fazer uma reflexão de como ela precisa de ter a condição para resolver aquele assunto, ou o saber, ou o posicionamento. Nos esforçarmos a vida toda, esse é o trabalho que nós precisaríamos de entender. Não é aquela condição da pessoa agora ter uma aceitação ou de querer viver como se fosse um anjo na matéria grosseira. Nós vemos assim que os animais que são criados soltos, eles já apresentam uma condição para acompanhar a manada. Quer dizer que nós tínhamos que ter um desenvolvimento de uma maneira de que venhamos a apresentar o amadurecimento. Depois, os próprios adultos dificultam esse amadurecimento, porque eles falam assim que dá mais trabalho ensinar aquela criança. Então o adulto prefere fazer a função do que ensinar. Depois nós sabemos assim que se ele não tiver um despertar dentro dele, ele então vai entrar numa condição de sempre ser servido. E na vida é o movimento. Aquele que tem a oportunidade de ter o trabalho, ele deveria observar assim. Com o trabalho, ele tem o movimento. E nós sabemos que o coração alimenta os extremos, a ponta dos dedos. Se a pessoa apresenta-se num processo de mais acomodado, então vai dificultando o trabalho do coração. Tanto é que é comum aquele envelhecido, aquela envelhecida, deformar os pés, justamente pelo fato de não possibilitar que o coração alimentasse os extremos. Na nossa vida interna é muito mais importante ter o conhecimento dos ensinos, porque o arrebatamento, todos nós já ouvimos falar. Fala-se assim que aqueles bons serão retirados. Não tem como retirar os bons. É os bons que têm que ficarem fortalecidos e desenvolver uma maneira de apresentar uma segurança. Porque nós sabemos que o problema mais grave que existe é o silêncio dos bons. Esse que é um problema mais grave. Então nós tínhamos que ter uma posição. Depois nós sabemos assim que é uma conclusão dos ensinos. Não é somente pegar parte dos ensinos, porque com o desenvolvimento interno nós precisaríamos de fazer um trabalho de ir observando que não podemos dar pérola aos porcos. Então, se a pessoa não se encontra capacitada de ouvir as informações, as instruções, não podemos perder tempo de querer agora fazer um trabalho para capacitar aquela pessoa. Tem um ensino bem importante que fala assim que batei, abrir-se-vos-á, pedi, recebereis. Quer dizer que é o indivíduo que tem que fazer esforço para poder conhecer os ensinos. Bater e abrir-se-vos-á, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ver aquilo que ela está precisando e qual o procedimento que ela precisa de ter
para fazer o pedido. Não é agora fazer um pedido qualquer ou fazer muitos pedidos. Temos que ver se nós temos também o merecimento para receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, a conclusão dos ensinos trazido pelo Filho do Homem, que é o livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita a caminharmos na criação e dentro de nós ir tirando as saudades e nos esforçarmos para compreender o momento que nós nos encontramos. E depois nós sabemos assim que a saudade, a nostalgia, o entristecimento está sempre ontem, um período anterior. Então nós, quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos caminhando para frente. Nós vamos recebendo uma força. E essa força nos possibilita ver amanhã. Não é olhar o ontem, achando que o ontem é que foi bom. Essa referência fica bem simples assim, de quando nós fazemos uma avaliação do almoço de ontem. Não tem serventia para o almoço de hoje. É isso que nós precisaríamos de entender, aprender a valorizar o dia de hoje e nos programarmos para o amanhã. Os pássaros, eles fazem o trabalho o dia de hoje, mas existe um sistema de orientação para aqueles pássaros. Quando vai haver mudança climática no local em que eles se encontram, eles vão para outro local. Quer dizer que eles estão sempre trabalhando em cima do presente. Nós temos que desenvolver uma condição interna de confiar nas informações e instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita e caminharmos todos os dias. Tínhamos que aprender o que aconteceu no dia anterior. Tanto é que tem uma referência bem importante que fala do terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores, de ir verificando o procedimento que tivemos e como é que podemos melhorar esse procedimento e também, se for preciso, voltar e fazer o resgate. Porque os 6 dias anteriores fica mais fácil da pessoa fazer o resgate e de ter o posicionamento para os 6 dias futuros. Organizarmos dentro de nós é a vida toda, não é um período, não é mais ou menos. Depois nós sabemos assim que nós temos 2 coisas bem simples na nossa vida, que é o nascimento e que é a morte. E que para a conclusão do período do nascimento é a caminhada que nós temos. Nessa caminhada é um período relativo pequeno, por volta de 80 anos. Então, devido a isso, nós tínhamos que nos tornarmos coerentes, polidos, ter dentro de nós aquela condição bem importante de olhar para as informações e instruções que nos apresentam com aquela altivez que nós tínhamos que ter também para o nosso dia a dia. Depois nós sabemos assim que aquele que apresenta uma segurança, uma determinação, ele irradia uma maneira que aqueles que aproximam dele naturalmente apresentam-se equilibrados. Então, essa naturalidade que nós temos a vida toda é para nós, não é para as outras pessoas. Tem um ensino bem importante que nós caminhamos com todos, mas dentro de nós caminhamos só. O que nos auxilia é quando a pessoa começa a formar dentro dela a imagem daquelas informações do livro Na Luz da Verdade. Então, nos momentos difíceis, nós vamos lembrando daquelas imagens, daquelas informações e que nos auxilia a passar por aquele período que nós temos que passar. De uma maneira ou de outra, aquele período que está nos apresentando, fomos nós mesmos que construímos numa época anterior, com a nossa maneira de ser,
com o nosso descuido da vida diária. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, essa naturalidade para nós, porque quando uma pessoa acorda de madrugada e naquele lar tem mais pessoas, ela tem que ficar quietinha. Quer dizer que se a pessoa vai fazendo um trabalho com ela mesma, ela vai caminhando e vai ficando quieta, vai ficando organizando-se dentro dela, porque todas as coisas nós podemos observar que da vida de matéria grosseira não depende de nós. Depende a maneira que nós temos que ter para a nossa sobrevivência. Então a pessoa tem que ser zelosa com ela a vida toda, para que ela tenha a maneira dela sobreviver todo o período da sua existência. Mas dentro, é isso que nós precisamos de entender, que é mais forte. E esse mais forte nós vemos assim, que a pessoa desenvolve uma coragem para ela atravessar o oceano, trabalhar num lugar distante e naquele lugar, muitas vezes, ela não tem condições de voltar à pátria do seu nascimento. É um procedimento que existe, que nós sabemos e que nós conhecemos pessoas. Então, o que nós precisamos na vida? De nos encontrarmos voltados para os ensinos. Depois, nós temos uma condição bem importante, no caso do alimento, de verificando se aquele alimento apresenta saudável. Nós podemos olhar para aquele alimento, nós podemos tocar naquele alimento, podemos cheirar aquele alimento e podemos colocar um pouquinho na boca para experimentar. Quer dizer que o Criador nos possibilitou aquilo que nós precisamos. Agora, para os ensinos, é um trabalho individual. Então, do jeito que nós fazemos para a nossa sobrevivência, para a profissão que nós pleiteamos, quisemos, para o alimento que nós queremos, agora para a nossa vida interior, não podemos nos acomodar com os falsos profetas. Então, tem uma referência bem importante que fala assim que o Filho do Homem vai vir nessa época dos falsos profetas. Do jeito que nós temos os recursos para não nos intoxicarmos com o alimento inadequado, nós temos também a sensibilidade interna para verificar onde teve interferência nos ensinos. Quer dizer que nós não podemos justificar que não sabíamos. E é bom cada um fazer uma observação assim. A criança pequena, de horas de nascida, de meses de vida, ela sabe o que ela quer. É só fazer uma verificação e uma pesquisa e a pessoa vai confirmando. E se ela é maiorzinha, o adulto deu para ela uma veste, um chapéu, e ela não gosta daquilo, ela some com aquilo. Maior ainda, ou um aparelho, e ela não quer aquele aparelho, ela também some com aquilo. Então, toda a época da nossa existência, para a nossa vida de matéria grosseira, nós sabemos fazer a seleção. E nós tínhamos que lembrar assim, que a qualificação de uma pessoa é como ela se encontra diante dos ensinos. Por isso que tem uma referência bem importante, quando tem um aprofundamento nos ensinos, aquele faz uma confirmação assim, que quanto mais ele tem o aprofundamento, mais ele vai confirmando e sabe pouco. Porque nós sabemos assim que tem as graduações. No caso de criança, fica bem fácil assim. A criança de 5 anos é diferente da criança de 8 anos. A criança de 8 anos é diferente da criança de 14. Então, nós temos que lembrar que dentro de nós, essa condição é muito importante. Então, o saber é que nos possibilita a ter uma diferenciação.
O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade que nós precisamos para nós. Então, a vinda do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, foi trazendo uma parte do divino com ele para que nós recebêssemos o amor. Na época de Jesus, tem a referência assim que se nós compreendermos o que ele estivesse transmitindo, seria suficiente. 2000 anos depois, nós temos que ter o conhecimento, o discernimento. Acomodamos. E depois nós sabemos assim que tem muitas coisas que nós aceitamos e que não vamos verificando o desequilíbrio que aquilo nos apresenta. Nós sabemos que aquilo que a pessoa necessita, se ela pede, ela vai receber. Fica bem fácil assim de uma criança pequena, ela faz o pedido e, se ela tem o merecimento, o adulto possibilita aquele pedido. De uma maneira geral, as coisas necessárias para aquela criança, os adultos vão possibilitando. Fica bem fácil, a criança cresceu, aquelas vestes ficou pequena e o adulto providencia vestes maiores. Aquela criança apresenta limitação no aprendizado escolar, os adultos recebem a comunicação e os adultos possibilitam que aquela criança venha a ter um auxílio naquelas informações escolares. Nós também tínhamos que fazer uma seleção daquilo que nós temos e daquilo que nós precisamos ou daquilo que nós achamos que vai ser útil para nós. Essa é uma condição bem importante, porque pedi e recebereis, quer dizer, se foi feita a avaliação do pedido e tem uma coerência, tem possibilidade de receber. Depois tem uma referência que nós esquecemos. Durante a nossa caminhada na matéria grosseira, nós muitas vezes fizemos pedidos e não recebemos o pedido, mas depois nós vamos verificando que foi muito bom não ter recebido aquilo. Ia nos atrapalhar. Quer dizer que o auxílio também atua dessa maneira, não nos possibilitando para que nós não tenhamos um atrapalho na nossa caminhada. Lembrarmos que a fala de Jesus, quando ele referia ao Filho do Homem, ele usava na terceira pessoa, quando vier aquele. Depois, aquela referência bem importante assim, dele ser recebido com brutalidade. Então ele trouxe o amor incomodava, porque as coisas na vida, quando a pessoa vai aprendendo os ensinos, elas são simples. E a simplicidade que os ensinos que Jesus trouxe, devido a isso, não ter tido uma aceitação, justamente pelos dirigentes das religiões daquela época, não houve uma aceitação. Então, ele foi recebido com aquela brutalidade. Mesmo assim, ele sendo o amor, ele pede para aquele ato que está sendo cometido com ele ser um ato comum. Mas nós sabemos que aquilo que plantas, aquilo que há de colher. Então, o Filho do Homem é aquela condição bem importante da conclusão dos ensinos que Jesus trouxe e aquela condição bem importante do arrebatamento. Aqueles que terão o merecimento de serem auxiliados no juízo final é aqueles que estão tendo um procedimento de acordo com os ensinos. Então, o livro Na Luz da Verdade é para essa nossa finalidade, para aprendermos a olhar para dentro de nós, de como nós somos e de como nós estamos nos comportando. Então, a vida inteira, nós temos que lembrar que para as coisas de matéria grosseira, nós olhamos e valorizamos. E o mais importante é a nossa vida de matéria interna, as coisas para o nosso espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade